Gênesis 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Escreva do lado: marca da aliança. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será, diga comigo, eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Diga: Pai, essa é a tua palavra, fala o meu coração e me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, estranho alguém pensar assim: poxa, Deus, ele fez uma aliança com Abraão e ordenou uma marca. O tema da nossa mensagem hoje é a marca de Deus, a marca do Evangelho de Cristo. Amém? E a marca do anticristo. São 3 marcas. A marca de Deus é essa daqui. Quando ele ordenou, quando fez aliança com Abraão, e ele disse: olha, de ti farei uma grande nação. De Abraão nasceriam vários reis, várias nações, mas ele disse: tu serás como a areia do deserto e como as estrelas do céu. Amém? Essa aliança perpétua que fez Deus com Abraão, Deus exigiu uma marca. Não era uma marca visível. Não era algo que alguém pudesse ostentar. Ó, está aqui minha marca na mão direita ou na testa, como você vai ver lá em Apocalipse 13. O anticristo vai marcar as pessoas no período da grande tribulação. Bispo, essa prática é uma prática nova? Não. Uma marca é uma prática antiga. Para você ter noção, os povos da Mesopotâmia, os povos antigos, marcavam com ferro, a fogo, as pessoas, para dizer que elas faziam parte daquele povo, que eles faziam parte daquela, digamos assim, eram propriedades daquele dono, na época dos escravos. Nós mesmos, no Brasil, tivemos um período escravagista, um período de escravidão, onde as pessoas eram marcadas. E essa mesma cultura vai para os animais. Lembram disso, não? O boi, a vaca de um pasto é marcado, né? Então, questão de marcar a pele, fazer uma marca, já é bem antigo, vem lá dos povos antigos, do Antigo Testamento mesmo. Então, quando Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus exigiu uma marca, talvez Abraão tivesse pensado na mesma prática, até porque Abraão era um caldeu, né? Ele era um semita, ele era descendente de Sem, mas era caldeu. Ele deve ter imaginado, então, qual será a marca que eu vou fazer? Né? Hoje, você pode imaginar, se fosse hoje, você ficaria pensando numa tatuagem, alguma coisa, né? Mas ele ficou pensando, qual a marca que eu vou fazer? E Deus dá a ele uma marca que não era visível aos olhos de ninguém. O prepúcio da genitália do homem seria cortado, tá? É o que nós entendemos de operação de fimose hoje. E essa circuncisão, logicamente, não é estereótipo, não é mostrada. Os homens, né, não têm a sua genitália à mostra. Isso era algo introvertido. Então, na verdade, o que Deus queria era que todo homem se submetesse à sua ordem. E ele deixou ali um sinal, uma marca, que todo homem deveria carregar. Todo homem temente a Deus, todo homem que tivesse uma aliança com Deus,
deveria ter aquela marca. Pois bem, e ao final do texto aí nós lemos o seguinte: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Ou seja, não, obrigado, querido, não fará parte do povo. Não fará parte do povo. E, diz mais, quebrou a minha aliança. Amém? Agora, caminhe comigo aí para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Assim como Deus, lá no passado, o anticristo, irmãos, vai impingir sobre o mundo uma marca também. Versículo 16, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. 6 é número de homem. Amém, pessoal? Ora, esse número é 666. Por que 36? Diga comigo. Cada 6, diga bem alto, cada 6, é que eu estou com 50 anos, aí vai ficando um pouco, sabe, distante a audição. Então vocês têm que gritar para ouvir. Eu tô lá em casa, às vezes a mulher grita para eu entender o que ela está falando. Vamos lá. Cada 6 representa um ente da formação da trindade satânica. Quais são? Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar. O dragão, a serpente, que é o diabo. Segundo, o falso profeta, que vai colocar o anticristo lá em cima, né? Quem vai promover o anticristo no mundo. O falso profeta. E o próprio anticristo. Então, cada 6, cada meia é uma entidade dessa. É uma trindade satânica. O dragão, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Entenderam isso? Então, esse número, ele traz essa visão da trindade satânica. Vamos lá, preste atenção. Assim como Deus no passado ordenou uma marca, só que essa marca é chamada circuncisão e ela não é visível, o anticristo também vai exigir de todos os seguidores uma marca. E quem não tiver a marca não fará parte do povo que pertence ao anticristo. Então, existe, como eu falei, a igreja justa e a injusta. E existem os ímpios. A igreja prudente e a imprudente. Lembram disso? Os prudentes vão subir, os imprudentes vão ficar. Vamos supor que Deus te proteja e te guarde, a mim também, que um de nós aqui fique no arrebatamento. E no período do arrebatamento, você vai ouvir esse grande líder mundial, ele vai ser líder do governo único mundial, você vai ouvir ele exigir que todos coloquem uma marca. Isso para usar toda a tecnologia avançada que nós temos. Você deve ter notado que cada dia está mais fácil comprar e vender através de tecnologias como o Pix, é um exemplo disso, que surgiu agora nesse período da pandemia. Imaginem vocês uma coisa. Em vez de você ter vários cartões de crédito, vários tudo, você vai ter apenas uma única tecnologia que vai ser colocada ou na mão direita ou na testa, e essa tecnologia vai ser a marca da besta, a marca desse governo mundial único, desse único líder mundial, e ele está imitando Deus, porque o diabo, ele não cria nada, ele só imita. E assim como Deus, ao seu povo, deu ordem que circuncidasse, o diabo, o anticristo personificado, ele vai ordenar que todo mundo põe essa marca. E sobre a mesma condição, quem não puser a marca aqui do circuncidado, no Antigo Testamento, não faria parte do povo. Né? Não faria parte do povo. Aqui também, quem não puser a marca, não fará parte do povo. E quem não fizer parte do povo aqui, o que acontece? Vai
ficar sem comprar, sem vender de início. Depois até vai ser preso e morto, porque não tem a marca. E aqui no passado, Deus não fez isso. Deus disse, quem não tiver a marca não fará parte do povo e será eliminado do povo. Olha o que ele disse. Vamos ver aqui de novo. Essa vida será eliminada do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Agora, vamos nós. Gente, teve um homem que todos conhecem, chamado Moisés. Abra aí no Êxodo capítulo 4. Quem lembra que Moisés foi chamado por Deus no capítulo 3? Diz amém. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo que estava preso no Egito. Moisés foi um grande profeta. Moisés viu Deus face a face. Moisés ouviu a voz do Senhor, a sarça ardia e Deus falou no meio da sarça. Lembram disso? Deus deu os 10 mandamentos a Moisés e Deus deu poder a Moisés para ele libertar o povo do Egito. Irmão, quando Deus mandou Moisés ir, aconteceu uma coisa. No capítulo 4 conta que ele quase morreu. Deus quase o matou por um motivo. Sabe qual era o motivo? É que Moisés não tinha circuncidado um de seus filhos, o Eliezer. Não tinha sido circuncidado. Ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. E o segundo filho, mais novo, não tinha sido circuncidado. Moisés, quando nasceu, foi circuncidado. Ele ficou até 7, 8 anos com a sua mãe, amamentando, né? Ele, depois que ele foi novamente entregue à filha de Faraó. E ele foi circuncidado como era o costume dos hebreus. Embora ele não soubesse até então o que significava circuncisão. E ele não tinha um entendimento porque ele não cresceu no meio do povo hebreu. Ele cresceu no meio do povo egípcio. Ele vai ter um contato com Deus lá no Sinai, no monte. Quando Deus fala com ele e diz, olha, eu te envio para libertar o meu povo. E ele foi. Irmãos, ele foi circuncidado. Ele havia circuncidado um de seus filhos, mas o último filho, ele não havia circuncidado. Existe um comentário dentro da teologia, uma fofoca teológica sobre isso. E aí serve até para os casados. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Amém. Quem aqui está pensando em casar também? Levanta a mão. Tá? Então presta atenção. Presta atenção. Moisés era casado com uma mulher que ele conheceu lá no deserto, chamada Zípora. Tá? Zípora, ela não era hebreia. Ela era midianita. E os midianitas eram um povo que era até inimigo dos hebreus. E eles não eram um povo que servia ao Senhor, que guardava a aliança abraâmica. Tá certo? Então, há uma fofoca teológica de que Moisés não havia circuncidado o seu filho por conta de Zípora não concordar. Ora, ela não era da mesma fé. Ele casou com uma mulher que não era da mesma fé que ele. E aí é um problema quando você casa com uma pessoa do mundo, sim ou não? Quando você casa com uma pessoa que não é da mesma fé. Porque essa pessoa nunca vai entender a sua fé. Imagine você, Moisés, dizer, olha, nós vamos ter que cortar o prepúcio do nosso filho. Ele vai sangrar, vai inchar. Porque naquela época não tinha anestesia, vai doer. Ele vai ficar sangrando um tempo, ele vai ter que ficar deitado aí 30 dias. Entendeu? Porque aquilo inflama. Mas nós vamos ter que fazer. O primeiro, com 8 dias de idade, foi feito. Acho que pelo próprio Moisés. Mas o segundo, não. Assim conta a Bíblia. E aí, irmão, ele foi chamado por Deus para fazer uma grande obra e ele foi fazer essa grande obra. Só que no caminho, Deus o alcançou. Veja aí no Êxodo capítulo 4. Versículo 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés,
em Midian. Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, ou seja, o cajado com poder, que simbolizava a autoridade e poder que Deus tinha dado a ele. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Que coisa, hein? Deus mandou ele fazer uma obra e o quis matar. E qual era o problema? Como que Deus manda ele fazer uma obra e depois Deus quer matar a quem ele enviou? Você vai ver. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor... aqui já é outro assunto, clarão, né? Então, aqui até o versículo 26. Irmão, quando foi, Moisés, ele adoeceu. Deus tocou nele, ele ficou doente de morte. A única forma de Zípora salvar a vida do marido foi cortar o prepúcio do seu filho que não estava circuncidado. E quando ela cortou, ela jogou aos pés de Moisés e disse: tu és para mim um esposo sanguinário. Por quê? Porque casar com um hebreu, casar com aquele povo, significava sangrar o próprio filho. Então ela disse isso. Nós percebemos no comentário de Zípora que ela era a causa do menino não ter sido circuncidado. Era para ter sido circuncidado com 8 dias. E agora tinha que circuncidar já grande. Por causa da teimosia, porque ela era midianita e não queria que o seu filho passasse por isso. Amém? Entenderam até aí? Então veja, por causa da aliança quebrada, Moisés podia ter morrido. E da mesma forma, no Apocalipse, todo aquele que não receber a marca da besta, também vai morrer. Também vai morrer. Isso é um ponto de ambas as marcas. Amém até aqui? Agora, bispo, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso receber a marca da besta, claro que não. E eu também queria saber se eu tenho que circuncidar, porque eu não sou circuncidado. Imagine uma coisa. E você vai perceber o que o Senhor fala à igreja. A igreja não é Israel. A igreja é um povo que nasce através da pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Então a circuncisão para os gentios não é mais obrigatória. Não se deve circuncidar. Nós não. Tá? Nós não precisamos circuncidar. A marca que está em nós é outra. E é isso que eu quero falar para você hoje. Vamos lá. Diga comigo. Deus mostrou a Moisés que ninguém pode fazer aliança e quebrar. E naquele momento, naquela hora, Moisés estava em quebra de aliança. Diga ao seu irmão do lado: não podemos provocar a ira do Senhor. Amém? Então vamos lá. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. No livro de Romanos, aliás, Gálatas, primeiro, capítulo 5. Versículo de número 6. Olha o que diz aí. Diz assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém até aí? Todos entenderam? Então, em Cristo não há
porque alguém circuncidar. Não há circuncisão nem incircuncisão. Não há essa coisa de você ter obrigação de circuncidar. Paulo ensinou isso. Houve uma briga muito grande naquela época, porque todo mundo cobrava de Paulo um posicionamento do judeu. Todo judeu era circuncidado. Mas Paulo vai pregar aos gentios e diz: não precisa circuncidar, pois em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão é necessária. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. E ele diz: nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Então você não é menos ou mais porque o outro é circuncidado. Mas sim a fé que opera pelo amor. Agora, caminhe comigo aí para Romanos, capítulo de número 4. Romanos, capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Então o que é que Paulo fala aos Romanos no capítulo 4? Paulo está dizendo que a circuncisão, ela foi trazida a Deus, por Deus a Abraão, e foi promulgada na lei mosaica, mas em nenhum momento ela se estendia à igreja e ao povo que fazia parte daquela igreja. Então Roma, os romanos, que estavam se convertendo, estavam se questionando: nós temos que circuncidar também? Porque passaram os judeus aqui pregando isso, que nós tínhamos que circuncidar, que nós tínhamos que ter a marca de Deus, do povo de Deus. Senão, nós não seríamos povo de Deus.
E aí Paulo diz, não se preocupem. Vocês são povo de Deus, independentemente de circuncisão. Amém? E aí Paulo vai doutrinar a igreja e vai explicar uma coisa que é muito importante. Irmãos, o apóstolo João, ele identificou 3 marcas de um falso cristão. E Paulo também. Diga comigo, a primeira marca. Um falso cristão, ele tenta enganar os outros. Ele tenta parecer ser o que não é. Segundo, um falso cristão, ele engana a si mesmo, acreditando ser aquilo que ele não é. Terceiro, um falso cristão tenta enganar a Deus, embora saiba que não consegue, mas tenta. Já o cristão, ele carrega consigo 3 marcas que fazem parte e não são visíveis. Assim como a marca de Deus, a marca de Cristo em nós, ela traz 3 sinais importantes. O primeiro, que você tem que anotar aí, anote. Primeiro sinal da marca de Cristo. Lá em João 2, primeira carta de João 2, verso 4 ao 6 diz, a obediência é a primeira marca. Um verdadeiro cristão, ele carrega consigo a marca da obediência. O segundo sinal de que você é um cristão, e você não precisa ser marcado nem na pele, nem fazer circuncisão na genitária, a segunda coisa, o segundo sinal de Cristo na sua vida, é que você vive o amor de Deus. Você prova esse amor a toda a sociedade, amando o teu próximo como a ti mesmo. Você então engendra no seu coração um modus operandi de sentir, de viver o cristianismo. Você não é aquela pessoa que prega o que não vive. Você vive exatamente aquilo que você prega. Então esse é o segundo sinal de quem tem a marca de Cristo. Não é visível. O amor você não pode pegar no amor, mas você pode praticar o amor ao próximo. Amém? Você pode dar a sua vida pelo outro. Você pode ajudar o outro. Eu achei muito bonito, outro dia eu vi uma pessoa, ele estava com fome, e aí apareceu um outro com fome, e ele estava com fome, mas não estava com tanta fome quanto o outro. E foi o que ele fez? Ele deu a sua comida para o outro. Eu achei legal essa ilustração que eu vi, porque isso é amar o próximo como a si mesmo. Às vezes, e eu passo muito na cidade com a minha esposa, eu fico indignado quando eu vejo, ontem mesmo a gente estava nos ungidos da madrugada, um monte de gente comendo, sabe, em cantos caros, e enquanto eles estavam lá nos cantos caros comendo, naqueles restaurantes bonitos, a gente passava no carro alimentando os pobres nas ruas, e eu via tanta gente no chão, gente, semelhante a mim e a você. Então, olha como as pessoas são. Elas admitem que o seu semelhante pode passar fome. Elas conseguem comer com um garfo de ouro ou de prata, comer as iguarias que querem, gastar o dinheiro que nem precisam, enquanto do lado delas tem alguém estendido no chão passando fome. Um semelhante. Irmão, quando eu digo semelhante, eu estou dizendo o seguinte: a fome que eu tenho, ele tem. A fraqueza que eu sinto, ele sente. A necessidade que eu tenho, ele também tem. E é triste quando a gente vê o nosso semelhante passando aquilo que nós não estamos passando e não queremos passar. E simplesmente olhamos. Quantas vezes, quando eu era menino, eu ia para uma igreja romana com os meus pais, lá com 3, 4 anos de idade, e na escadaria da igreja tinha lá alguém pedindo esmola. E eu via tanta gente com dinheiro dentro da igreja, mas lá fora o povo pedindo esmola. Gente com as pernas cheias de feridas, sabe? E o povo tudo bem vestido dentro da igreja. E quando terminava a missa, eu olhava e não via ninguém ajudar, levantar um pobre necessitado e levar para casa, para cuidar das feridas, para alimentar. E quando você vê a parábola do bom samaritano, passou lá um religioso, não foi? Passaram 2 pessoas. O samaritano, quando ele passou, ele não preocupou se aquele homem era judeu, se era samaritano, se era fenício, o que ele era. Ele simplesmente olhou para o outro. Amém? Ele olhou para aquela pessoa que estava necessitada. A Bíblia diz que ele tomou-o pelas mãos,
levou para uma estalagem, tratou das feridas dele, pagou a sua estadia, a sua alimentação, foi-se e disse, se ele consumir qualquer coisa a mais, pode dar a ele a vontade que quando eu vier eu pago tudo, não foi? E Jesus mostrou isso, dizendo, esse ama o próximo, esse está cumprindo o meu mandamento. Então, irmãos, enquanto a gente olhar para o outro de forma indiferente, nós não temos o amor de Deus, nós não temos a marca de Cristo. Ah, bispo, mas eu estou aqui na igreja, o senhor está me vendo? Estou. Eu sou crente, sim, crente porque crê, mas você só é cristão quando você tiver o amor de Deus. Quem está entendendo isso? Está entendendo isso mesmo? Então, a partir de hoje, não olhe mais para o outro sem esse olhar. Quando você olhar para o outro, você vai ter que ter o olhar de Cristo, o olhar do samaritano. Você vai ter que parar e você vai ter que dar aquilo que ele precisa. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de amor. Então, a segunda marca de um verdadeiro cristão é amar. Nós estamos muito acostumados a só a questão da visão congregacional, irmãos. A gente vem para o culto, vem para a igreja, mas quando a gente sai daqui, a gente esquece do que aprendeu aqui dentro. Você ser um cristão é muito mais do que frequentar o culto da igreja. Ser um cristão é praticar a obra de Cristo. E a maior obra de Cristo é o amor. É o amor de dar a própria vida pelo outro. Se você diz que é um cristão e não pratica esse amor, você pode olhar para o espelho hoje, olhando no espelho e dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu não sou cristão. Quem entendeu isso? Então, bispo precisa circuncidar? Não. Deus não quer mais que você circuncide, não. Você é gentil, como eu, você se converteu ao cristianismo. Não, você não é judeu. Beleza. O juízo é para nós, igreja não, é para o povo de Israel. E para os ímpios e todos os que negarem a Cristo. Tá? Então você não precisa daquela marca lá da circuncisão. Mas o anticristo vai forçar quem ficar a ter uma marca. Se você não quer ser forçado àquela marca e você sabe que não precisa da outra, tenha consigo a marca de Cristo. Tá? E essa marca de Cristo faz uma terceira coisa. Eu falei da primeira, obediência. Obediência. Lá no mundo, no colégio, você aprende o ABC. E na igreja, a obedecer. Se você não aprendeu aqui a obedecer, você não é um cristão. Se você não aprendeu a amar, você não é um cristão. São sinais da marca de Cristo. E o terceiro sinal, diga, aquele que tem a marca de Cristo vive pela fé. Tá? Ele prova doutrinariamente uma conduta de fé em Cristo. Aí no livro de 1 João, abra comigo, 1 João, capítulo 5, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, terceiro sinal de que você tem a marca de Cristo é a fé. Uma fé que é uma prova genuína do que você crê e do que você não vê. Todos nós cremos que Jesus está vindo. Todos nós entendemos que o arrebatamento está próximo. Então não importa o que digam, não importa o que falem contra nós, não importa as pedradas da vida, se você tem uma fé, você vai permanecer firme. Você vai vencer o pecado, vai vencer o mundo, você vai vencer as entidades do mal, você vai vencer os maus conselhos, você vai vencer aqueles que dão mau testemunho. Você não vai olhar para ninguém, você vai olhar para o alvo que é Cristo. A sua fé não está centrada num homem tal ou num homem tal, a sua fé está centrada em Cristo.
Por isso que nós estamos aqui na igreja estudando a palavra de Deus. Amém? Eu não estou só pregando, eu estou dando uma aula para você aprender que a marca lá da circuncisão não é necessária. Então, se chegar aí um judeuzinho falando para você, alguém envolvido com o judaísmo, colocando kippah na cabeça e botando estola e dizendo que você vai ter que cultuar igual o judeu e vai ter que circuncidar, você diz, eu mesmo não, eu sou cristão. Amém? Eu sou cristão, e o cristão, a marca do cristão é a obediência, o amor e a fé. Não é nada de circuncisão. E eu vou subir para o céu, vou ser arrebatado, e o anticristo não vai botar marca nem na minha mão direita, nem na minha testa. A nossa marca é a marca de Cristo. Amém? Por isso, irmão, que quem tem a marca de Cristo está resolvido, está fechado com Deus, está fechado com a igreja, com o Espírito Santo, com a palavra, e não recua. Hebreus 10 diz, nós não somos daqueles que retrocedem para perder a alma, mas daqueles que avançam para conservá-la. Por isso, não abra mão do Evangelho. Está lá em Romanos capítulo 1. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que crer, irmão, ter fé, ter o amor de Deus ao próximo, ajudar as pessoas. Tem gente que precisa muito de que você ajude. Tem gente que não veio para a igreja, não é porque não quer, é porque não consegue, é fraco. Precisa da sua ajuda. Precisa que você vá lá ajudá-lo. Sabe, lembra na Bíblia aquele paralítico que foi carregado até a presença de Jesus? Irmão, tem muitos paralíticos aí. Não são paralíticos nas pernas, mas são no sentido espiritual. E eles precisam que você carregue. E quando eles chegarem até Cristo, eles vão se levantar e vão ser curados. Mas você vai ter que amar aquele próximo. Que muitas vezes tu está lá na tua casa e alguém está chorando na tua vizinhança e você fica ouvindo um choro. Você fica ouvindo um grito, um pranto. Ou então uma discussão do marido com a esposa. E muitas vezes aquela esposa bate no marido ou o marido bate na esposa. E você vê aquela confusão e menino chorando. E você, crente, diz, pelo amor de Deus, tomara que eu me mude desse lugar. Você não entendeu. Deus te colocou nesse lugar para você abençoar aquela família. Deus te colocou nesse lugar para você fazer a diferença naquela casa. Se você está ouvindo com os ouvidos, é porque Deus está te chamando para libertar aquele povo escravizado na tua vizinhança. Só que para isso tem que ter a marca de Cristo. Tem que obedecer o chamado. Tem que ter amor a quem está lá do lado. E tem que ter fé que vai conseguir. Amém, pessoal? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mãozinha no seu coração agora e ore comigo. Vamos orar juntos. Aleluia. Irmãos, tem muita gente precisando de Deus, muita gente. Muita gente mesmo. Mas nós, eu e vocês, somos o canal de Cristo. Tá? Não existe canal melhor do que esse. Olha, TV só mostra porcaria. Infelizmente. Rádio hoje é tão difícil o povo escutar rádio. A maioria do povo está no celular, não é isso? Então, eu digo para vocês, você é um canal que Deus tem para abençoar essas vidas. Se você não abrir sua boca, eles vão perecer na injustiça. Se você não abrir sua boca, eles vão perecer na impiedade. Fale com Deus agora, em nome de Jesus.